para vocês aqui um assunto bastante atual, que é a economia agrícola e as políticas ambientais, né? Que a gente vai discutir um pouquinho sobre mercado externo, sobre a economia nacional, sobre a produção agrícola, o impacto socioeconômico que essa produção ela desenvolve para o nosso país, ok? Vamos lá. Aqui a gente inicia sobre atividades agrícolas como uma atividade que desenvolveu as cidades, né? Permitiu a criação de vilas, né? Permitiu o nascimento de grandes aglomerados populacionais na beira de rios, né? Já que eram ambientes bastante propícios para a plantação de variados tipos de cultura e claro que isso favoreceu o desenvolvimento de variadas atividades, né? No caso, atividades agrícolas, pecuaristas, extrativistas. Então, a atividade agrícola aí representou um ganho para o desenvolvimento econômico das cidades, né? E aqui na imagem você pode observar o Rio Nilo como um grande símbolo, né, de desenvolvimento, de crescimento a partir da presença desse rio, né, que é uma dádiva para o Egito, né? O Rio Nilo que, a partir do aumento ou da diminuição da água do rio, né, as suas margens molhadas, permitiu vamos dizer assim, um ponto positivo, né, para um solo fértil, né, um solo propício para o desenvolvimento de policulturas ou até de monoculturas, certo? Mas, assim, as atividades agrícolas, ela não é algo natural, então a gente tem que entender que a atividade agrícola, ela é uma transformação, uma modificação do espaço natural, né? É uma modificação do meio, é uma atividade humana, né? A gente tem que entender que atividades agrícolas, elas acabam modificando o ambiente, né? Originário. E dependendo da sua atividade, da sua concentração, da sua intensificação, ela pode gerar degradações que aqui a gente pode pontuar que toda degradação é uma escassez de um recurso, né? Então, uma atividade agrícola ela pode influenciar na escassez de um recurso, né? Uma degradação e causa, a partir dessa degradação, desequilíbrios ambientais e todo desequilíbrio é um impacto, né? Aqui na imagem a gente pode observar o processo de erosão de um recurso hídrico, o rio, né? A partir do desmatamento de uma mata ciliar, né? Que é essa vegetação que fica na margem dos rios. Então, a Revolução Industrial foi esse momento, né, de desenvolvimento das técnicas agrícolas. Toda vez que a gente fala de técnica, a gente fala de trabalho, né? E a tecnologia, na verdade, é esse estudo, esse desenvolvimento de recursos, né, de ferramentas para melhorar o trabalho ou então resolver um problema local, né? A evolução agrícola, ela permite esse desenvolvimento tecnológico na agricultura e que isso implica na produtividade, né? Que a gente pode ver no gráfico do IBGE, a nossa grande concentração de produtividade para a soja, né? E a gente exporta tudo isso. O grande responsável por todo esse trabalho é o agronegócio, que é a iniciativa privada à frente da produção agropecuária aqui no país e é um trabalho voltado para a exportação, né? Então, 35%, grande parte dessa produção, ela está concentrada aí na soja, né? É uma monocultura, tá certo? E a gente observa que para esse trabalho da iniciativa privada existem subsídios, né, do governo, ajudas governamentais para a alta produção e alta exportação, o que é muito importante para a economia local, né, nacional. O Brasil ele lidera um dos países que mais produz, né, e vende e abastece o mercado internacional de atividades agrícolas, de produtos agrícolas, né? E o que nos leva a entender também que nós estamos dentro de uma realidade
colonizadora, né? Então, boa parte daquilo que o mercado internacional pede ou quer, não, necessita, a gente cultiva, né? A partir das necessidades desse mercado externo, né? Então, a produção agrícola nacional, ela é praticamente toda exótica, quer dizer, não é nativa, né? Outra coisa a ser colocado é que na parte equatorial, essa parte central do nosso globo, né, concentra aí essa agricultura primitiva de subsistência, né? Nós temos aí as grandes florestas concentradas na parte equatorial, né? É uma área que chove bastante, né? Uma área muito úmida. E, e nós temos também aí no mapa que observar essa agricultura de subsistência primitiva, intensiva, né? Que ocupa a maioria das áreas agropecuárias disponíveis, porém não colabora para a resolução do problema da fome mundial, né? Outra observação que a gente pode fazer aqui no mapa é que a América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos e Canadá, e a Europa centro-ocidental, né, todas elas no hemisfério norte, são as zonas de maior produção agropecuária do planeta, também relacionado com uma alta tecnologia nesse setor. Sobre os sistemas agrícolas, nós temos aí 5, né? A plantation, que está muito mais voltada para os países subdesenvolvidos, que necessitam exportar produtos agrícolas, né? É caracterizado por latifúndio, né? Grandes propriedades de terra que produzem um tipo de cultura voltada para a exportação. Já a jardinagem é essa produção mais lá no sudeste asiático, nas asas das monções. É uma atividade antiga, milenar, né? Voltada para áreas de topografia irregular, né? De acidentes geográficos. É feito por uma atividade altamente cuidadosa, são as jardinagens, né? Já a roça, ela é agricultura em subsistência, né? Essa agricultura, ela é rudimentar, tem atividades mais antigas, certo? Existe uma baixa produtividade, por isso que ela é antieconômica, baixa lucratividade, até porque é uma atividade feita por recursos bastante atrasados, tá bom? A gente pode caracterizar isso por uma agricultura mais voltada para o mercado interno, diferente da plantation, que é para o mercado externo, né? A agricultura europeia, que é feita em pequenas e médias propriedades, aqui a gente observa que existe uma melhor divisão das propriedades rurais, de coisas que a gente não encontra aqui no Brasil, né, por uma falta de reforma agrária. Existe a associação da agricultura com a pecuária, além da uma boa infraestrutura e subsídios agrícolas, que são ajudas governamentais. Os belts são cinturões agrícolas, têm uma alta mecanização, uma introdução de biotecnologia, transgênicos, ajudas governamentais, além dos subsídios que o governo dá, existe também uma defesa para a produção interna diante da concorrência externa, que aí é o protecionismo, né? Feito largamente pelos países mais ricos. A Revolução Verde, ela marca aí essa alta produção de alimentos. Existe aí uma necessidade da produção em larga escala e para produzir em larga escala é preciso introduzir tecnologia de ponta, né? Os países mais desenvolvidos, eles estão à frente dessa atividade, né? O problema é que isso vai gerar alimentos menos nutritivos por conta dessa industrialização em massa. E claro que existem vários impactos e degradações ambientais em cima disso, né? Essa modernização do campo com o uso de agrotóxicos, adubos e fertilizantes contamina os recursos hídricos, né? Gera também impactos sociais, porque com a mecanização do campo, o desemprego estrutural, que é essa substituição do homem pelas máquinas, é cada vez mais crescente e pode também gerar desempregos conjunturais a partir de crises econômicas, né? Fica aí as empresas cada vez mais dependentes aí dessa tecnologia no campo, né? E aí a monocultura, ela caracteriza essa revolução verde, a erosão dos solos é consequência e a contaminação do solo e das águas por agrotóxicos. O que na verdade acontece é uma relação entre aquilo que se faz lá fora dos países mais ricos, como as sementes são cultivadas, são preparadas para serem vendidas para os países subdesenvolvidos,
Esses países subdesenvolvidos, eles recebem também adubos defensivos, fertilizantes químicos para driblar problemas climáticos, e isso vai fazer com que aumente a dependência dos países ricos, dos países subdesenvolvidos pobres, diante da tecnologia exportada, aliás, importada dos países mais ricos, né? Existe uma dependência cada vez mais crescente diante dessa tecnologia que vem alcançando o campo, né? E favorece, assim, as grandes propriedades e desprivilegia aí os pequenos produtores. Sobre o agrotóxico, a gente pode ver pimentão, né, goiaba, cenoura, tomate, alface como os principais alimentos aí que têm agrotóxico, né? E eu vejo que o Brasil é um dos países que mais libera, né, agrotóxicos no mundo, de maior concentração de veneno na comida, né? E também a gente pode observar esses impactos na qualidade da água, né? Cada vez mais a água contaminada gera perda de qualidade de vida para a população, né? E é importante a gente ter cuidado com isso. Isso é um impacto para a saúde humana. O agrotóxico ele está aí para a produtividade, né? Para ganho de dinheiro das grandes empresas e não estão preocupados com a qualidade de vida das pessoas, como as pessoas estão vivendo, né? Na verdade, o agrotóxico mata em silêncio, né? E, e isso com aval do governo, com aval da Anvisa, com aval de órgãos que deveria fiscalizar de forma mais rígida, né? A ideia aqui central, a crítica central, é que a gente deveria ter uma política agrícola muito mais voltada para a agroecologia, né? Mas a gente sabe que isso não acontece porque isso não se volta para os grandes produtores, não gera grandes lucros e fica sendo como irreal, né? Sobre a distribuição de terras no Brasil, 60%, grande parte delas estão voltadas para esse latifúndio e muitos deles são improdutores, né? Improdutivos, né? Estão ali de forma sem desenvolver, sem ter uma função socioeconômica. 27% são propriedades rurais relacionadas a áreas urbanas, a áreas ocupadas, né? E apenas 13%, a pequena fatia, são destinadas aos indígenas, né? Quer dizer, veja como essa distribuição de terra no Brasil é totalmente desregular, é totalmente concentrada nas mãos de poucos, e isso vai gerar conflito, isso vai gerar problemas agrários, vai gerar um campo brasileiro cada vez mais sangrento, né? Como a gente está dizendo aqui, ó, 87% dessas propriedades são lideradas por homens, 69 hectares é o tamanho médio, 1% dessas propriedades no Brasil tem mais de 1.000 hectares, 47,6% das propriedades das áreas ocupadas estão sendo ocupadas por todos da fazenda, né? E as grandes propriedades rurais concentram 43% do crédito rural, né? Quer dizer, 41% do território brasileiro é ocupado por terras agricultáveis. E isso é um dado que a gente pode observar que nem sempre é aproveitado, né? É preciso fazer um estudo regional sobre essa questão. E outro ponto importante é sobre essa expansão da fronteira agrícola, né? Para onde essa fronteira agrícola ela está se movimentando. É importante fazer esse mapeamento, né? Esse sinal de avanço, né? Bem, esse assunto ele é um assunto mais complexo, é um assunto que requer mais tempo e aí eu vou deixar para um outro vídeo, certo? Eu agradeço aí a atenção. Valeu.